Todo mundo quer ter sucesso, mas poucos estão dispostos a enfrentar o fracasso. Vivemos em uma sociedade que romantiza o sucesso, mas esconde o caminho real para chegar lá. O que ninguém te conta é que, antes de construir um império, eu fui rejeitado inúmeras vezes. Fui recusado em vários empregos, falhei em provas, mas se eu tivesse desistido no primeiro fracasso, o Alibaba nunca teria existido. O fracasso nunca foi o meu inimigo, ele sempre foi o meu professor. O problema é que a maioria das pessoas encara o fracasso como um sinal para parar, quando, na verdade, ele é um teste para ver quem realmente merece vencer. Eu não sou mais inteligente do que ninguém. Não nasci em uma família rica, não tive oportunidades especiais. A única coisa que me diferenciou foi a forma como lidei com as derrotas. E se tem algo que aprendi, é que todo fracasso carrega uma lição valiosa, e aqueles que entendem isso estão sempre um passo à frente. Se você já se sentiu perdido, sem saber se vale a pena continuar, então você precisa ouvir esta história. Porque neste vídeo eu vou te contar como venci, e como você pode transformar cada queda em um degrau para subir ainda mais alto. Eu nunca fui um gênio, nem um prodígio. Nasci em uma cidade pequena na China, numa época em que poucos tinham acesso ao mundo exterior. Minha família não era rica, e eu não tinha conexões poderosas que pudessem abrir portas para mim. Mas desde pequeno, eu tinha algo que ninguém podia tirar: uma curiosidade insaciável. Aos 12 anos, decidi aprender inglês por conta própria. Todos os dias, pedalava 40 minutos até um hotel onde turistas estrangeiros se hospedavam. Eu os abordava e oferecia passeios gratuitos pela cidade em troca de conversas. Foi assim que descobri um mundo muito maior do que a realidade limitada que eu conhecia. Mas aprender inglês não mudou minha vida da noite para o dia. Na escola, eu era um aluno mediano. Em matemática, eu era um desastre. Meus professores muitas vezes me subestimavam. Eu falhei em provas mais vezes do que posso contar. Quando tentei entrar em uma universidade, fui reprovado 2 vezes. Foi apenas na terceira tentativa que consegui uma vaga em uma instituição de ensino modesta. Muitos teriam desistido depois da primeira ou segunda rejeição, mas eu nunca acreditei que um fracasso define alguém. Se você não for aceito pela primeira porta, tente a próxima. Se a segunda se fechar, continue batendo. Sempre há um caminho para quem se recusa a parar. Eu poderia ter me conformado, aceitado um destino comum, mas algo dentro de mim sempre dizia: tente de novo. Foi assim que aprendi a ver o fracasso como um professor, não como um inimigo. Ao invés de me lamentar, absorvia cada derrota como uma lição. E acredite, as lições ainda estavam apenas começando. O pior estava por vir quando comecei a procurar um emprego. Quando terminei a faculdade, achei que finalmente teria uma chance no mercado de trabalho. Mas a realidade foi bem diferente. Me candidatei a 30 empregos e fui rejeitado em todos. Fui a entrevistas, esperei ansiosamente por respostas, e todas vinham com um não. Até o KFC chegou na minha cidade e contratou 24 pessoas. Eu fui o único que foi rejeitado. Parecia piada, mas era real. O que mais me chocava não era a rejeição em si, mas a sensação de que ninguém via valor em mim. Era como se eu fosse invisível para o mercado, um completo fracasso sem futuro. Muitas pessoas, depois de tantas recusas, aceitariam qualquer coisa ou simplesmente desistiriam. Mas eu aprendi algo valioso: a rejeição não é um fim, é um redirecionamento. Se ninguém queria me dar uma oportunidade, eu teria que criar a minha própria. Foi aí que comecei a pensar em negócios, em formas alternativas de crescer. Eu já tinha um espírito curioso e uma mentalidade resiliente. Só faltava encontrar um caminho onde pudesse colocar tudo isso em prática. Mas antes de qualquer sucesso, veio mais um grande desafio: a primeira vez que ouvi falar da internet. O mundo estava mudando, e por mais improvável que parecesse, eu enxerguei uma oportunidade onde ninguém via nada. A primeira vez que ouvi falar da internet, foi como se um novo mundo tivesse se aberto diante de mim. Era 1994, e eu fui a um amigo nos Estados Unidos que me mostrou essa coisa chamada web. Na época,
A China praticamente não tinha acesso à internet. Eu digitei a palavra cerveja e apareceram marcas americanas, alemãs, mas nenhuma chinesa. Aquilo acendeu uma ideia na minha cabeça. A China precisava estar na internet. Voltei para casa com essa visão, mas logo percebi que ninguém ao meu redor entendia o que eu estava dizendo. Meus amigos riram, disseram que era uma bobagem. Dos 28 colegas para quem apresentei a ideia, 23 disseram que não ia dar certo. Eu poderia ter deixado isso para lá, afinal, não era programador, não entendia de tecnologia, não tinha dinheiro nem contatos. Mas uma coisa eu tinha: a certeza de que o futuro estava na internet. Quando ninguém acreditava em mim, eu continuei insistindo. Tentei criar um pequeno projeto online para empresas chinesas. A primeira página que desenvolvemos foi um desastre, mas conseguimos nosso primeiro cliente. Não foi um sucesso imediato, longe disso. Mas aquele momento me mostrou algo importante. A inovação sempre parece loucura no começo. A vida tem um jeito estranho de testar quem realmente está comprometido com suas ideias. E para mim, os testes estavam apenas começando. O maior problema não era a rejeição dos outros. O maior problema era dinheiro. Sem investimento, sem apoio, sem nenhuma experiência prática, como eu poderia transformar uma ideia maluca em um negócio real? Ter uma grande ideia é uma coisa. Transformá-la em realidade é outra completamente diferente. Eu não tinha dinheiro para investir na internet, e os bancos também não acreditavam em mim. Tentei pedir um empréstimo de apenas $3.000, um valor pequeno para um negócio, mas mesmo assim fui recusado. Ouvia sempre a mesma resposta: isso não vai dar certo. Bati a porta de mais de 30 investidores de risco e todos me rejeitaram. Diziam que a China não estava pronta para o comércio eletrônico, que ninguém confiaria em comprar algo online. Mas eu sabia que o futuro pertencia àqueles que acreditavam antes dos outros. Se ninguém queria apostar em mim, eu teria que começar com o que tinha. Reuni 18 amigos e expliquei minha visão. Eles acreditaram o suficiente para investir juntos $50.000. Pode parecer um valor insignificante comparado aos grandes investimentos que startups recebem hoje, mas para nós, era tudo o que tínhamos. Com esse dinheiro, começamos a construir algo que ninguém entendia direito. Durante 3 anos, trabalhamos sem gerar lucro, apenas tentando convencer empresas chinesas a entrar no mundo digital. Cada reunião era um desafio, cada cliente conquistado, uma vitória. As pessoas achavam que estávamos desperdiçando tempo e dinheiro. Mas eu sempre acreditei que as melhores ideias começam como piadas. Quando todos duvidam de você, é aí que mora a oportunidade. O problema é que, mesmo com o projeto em andamento, o mundo ainda não levava a sério o que estávamos criando. E convencer um país inteiro de que a internet era o futuro não era uma tarefa fácil. Com os $50.000 que levantamos, começamos a construir o Alibaba. Mas acredite, não foi nada glamouroso. Trabalhamos em um pequeno apartamento, sem recursos, sem garantias, apenas com a crença de que o comércio eletrônico mudaria o mundo. Nos primeiros anos, não geramos um centavo de receita. Parecia loucura continuar insistindo, mas sabíamos que estávamos plantando algo grande. A cada dia, tentávamos convencer mais empresas a vender online. A maioria ria da ideia. Quem compraria algo pela internet? Eles perguntavam. Mas eu sabia que era só questão de tempo até que as pessoas percebessem o potencial. O momento mais difícil veio quando quase ficamos sem dinheiro. Eu precisava decidir: fechar as portas ou continuar lutando. Escolhi lutar. Reuni minha equipe e disse: não estamos construindo apenas uma empresa, estamos criando um ecossistema. Nosso foco sempre foi nas pequenas empresas, aqueles comerciantes que não tinham espaço para competir com gigantes. Criamos uma plataforma onde qualquer um poderia vender, e aos poucos, começamos a ganhar tração. No início, éramos apenas um grupo de sonhadores, mas a persistência nos manteve vivos. O verdadeiro ponto de virada veio com o lançamento do Taobao. Era uma aposta ousada, um marketplace voltado para o consumidor final, algo que muitos diziam que não daria certo.
Mas a experiência já tinha me ensinado que, quando todos dizem que algo vai fracassar, é porque há uma grande oportunidade ali. O Alibaba estava começando a crescer, mas ainda havia um longo caminho até nos tornarmos um gigante global. E a chave para isso era construir algo maior do que apenas um negócio, uma revolução. Nos primeiros anos, ninguém levava o Alibaba a sério. Para muitos, éramos apenas um pequeno grupo de sonhadores tentando competir contra gigantes globais. Mas eu sabia que não precisávamos ser os maiores no início, apenas os mais persistentes. Foi assim que lançamos o Taobao em 2003. Na época, o eBay já dominava o mercado na China, e todos achavam que seríamos esmagados. Só que havia um detalhe: o eBay não entendia o consumidor chinês. Eles cobravam taxas dos vendedores, enquanto nós oferecíamos uma plataforma gratuita. Em pouco tempo, tomamos a liderança do mercado e o eBay foi forçado a sair da China. O crescimento foi explosivo. Criamos o Alipay, um sistema de pagamento seguro, porque percebemos que as pessoas ainda tinham medo de comprar online. Se ninguém confiava no comércio eletrônico, precisávamos criar um ambiente onde elas se sentissem seguras. Depois veio o Tmall, para conectar grandes marcas diretamente aos consumidores. Em menos de uma década, passamos de um pequeno apartamento para um império digital. Mas o mais importante é que nunca perdemos o foco: ajudar pequenos empreendedores. A cada nova plataforma, a cada novo serviço, nossa missão era sempre a mesma: dar oportunidades para quem nunca teve. O Alibaba não foi construído apenas com tecnologia, mas com visão e resiliência. Enquanto muitos buscavam apenas lucro, nós buscávamos impacto. Não se trata apenas de criar um negócio, mas de transformar vidas. Esse sempre foi o meu verdadeiro objetivo. E, no final, percebi que a chave para o sucesso não estava apenas na estratégia, mas na mentalidade. O jeito como você enxerga os desafios define o seu destino. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que sucesso não tem a ver com inteligência, sorte ou dinheiro. Tem a ver com mentalidade. Eu nunca fui o mais esperto da sala, mas sempre fui o que mais insistiu. Enquanto muitos reclamam das dificuldades, eu sempre enxerguei cada problema como uma oportunidade disfarçada. Quando me rejeitaram 30 vezes em empregos, pensei: ótimo, isso significa que eu não estou destinado a trabalhar para os outros. Quando disseram que o Alibaba nunca daria certo, pensei: ótimo, isso significa que ninguém vai ver quando eu vencer. O jeito como você interpreta os desafios define sua trajetória. Eu nunca perco tempo reclamando. Se algo dá errado, pergunto: o que posso aprender com isso? Muita gente falha porque fica presa na mentalidade do medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar. Mas o fracasso é parte do processo. Se você nunca errou, significa que nunca tentou nada grande. Eu poderia ter desistido no primeiro não, mas se tivesse feito isso, Alibaba nunca existiria. Vou te dar um conselho: comece pequeno, pense grande e nunca pare de tentar. O maior erro que você pode cometer é não tentar. A vida nunca vai ser fácil, mas sempre estará cheia de possibilidades para quem estiver disposto a enxergá-las. Você pode se prender aos problemas ou se concentrar nas soluções. Eu escolhi a segunda opção, e isso mudou minha vida. E se tem algo que aprendi, é que ajudar os outros a terem sucesso é a verdadeira chave para o crescimento. No fim das contas, sucesso não é sobre o que você conquista sozinho, mas sobre o impacto que você gera no mundo. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o jovem Jack Ma, eu diria: pare de esperar o momento perfeito e apenas comece. Muita gente passa a vida planejando, esperando ter dinheiro, conhecimento ou contatos antes de agir. Mas o segredo não está na preparação infinita, está na execução. Quando começamos o Alibaba, não tínhamos nada além de uma ideia e muita coragem. Não éramos especialistas em tecnologia, nem tínhamos investidores de peso. Mas tínhamos uma coisa que poucos tinham: a disposição para errar rápido, aprender rápido e continuar avançando. Outro conselho: nunca siga a multidão. Se todo mundo já está fazendo algo, a oportunidade já passou.
O verdadeiro empreendedor pensa diferente, enxerga valor onde os outros veem problemas. Se alguém diz que sua ideia é loucura, ótimo. Significa que você está no caminho certo. Quando criei o Taobao, disseram que jamais conseguiríamos enfrentar o eBay. Se eu tivesse ouvido, nunca teríamos criado a maior plataforma de e-commerce da China. Se você tem uma ideia, trabalhe nela. Teste, ajuste, insista. A única maneira de falhar de verdade é desistir. E por último, não se concentre apenas no dinheiro. Os empreendedores mais bem-sucedidos não são aqueles que correm atrás de riqueza, mas aqueles que resolvem problemas reais. Se você ajudar milhões de pessoas, o dinheiro virá naturalmente. Pense nisso. As empresas que mais cresceram no mundo são aquelas que simplificaram a vida das pessoas. Seu foco deve ser o impacto. Quanto mais valor você criar para os outros, maior será o seu próprio sucesso. E isso nos leva ao que considero a verdadeira chave para uma vida bem-sucedida. Durante muito tempo, as pessoas acham que sucesso é ganhar dinheiro. Eu também pensava assim no começo. Mas, depois de tudo o que vivi, percebi que a verdadeira chave para o sucesso não é apenas acumular riqueza, mas ajudar outras pessoas a crescer. Veja bem, quando você foca apenas em dinheiro, sua visão fica limitada. Mas quando seu objetivo é gerar valor, o impacto se multiplica. Foi assim que construí o Alibaba, não pensando em como enriquecer rapidamente, mas em como criar um sistema onde pequenos negócios pudessem prosperar. E no final das contas, quanto mais pessoas ajudamos, mais sucesso tivemos. O que realmente traz felicidade não é o que você conquista para si, mas o que você faz pelos outros. Você já reparou que os empresários mais bem-sucedidos do mundo sempre falam sobre propósito? Isso não é coincidência. Se você quer ter uma vida extraordinária, pare de perguntar como posso ganhar mais dinheiro, e comece a perguntar como posso resolver um grande problema. O dinheiro é apenas uma consequência de um trabalho bem feito. Quando você foca em impacto, não apenas sua conta bancária cresce, mas sua realização pessoal também. E o mais interessante, isso nunca para. Hoje, eu poderia me aposentar e viver confortavelmente sem precisar trabalhar mais um dia sequer. Mas ainda estou aqui, ainda ensinando, ainda tentando ajudar a próxima geração a alcançar seus sonhos. Porque no final das contas, o verdadeiro legado que deixamos não está no que acumulamos, mas nas vidas que transformamos. Agora você já sabe, fracasso não é o fim, é apenas parte do caminho. O que diferencia aqueles que chegam longe dos que ficam para trás não é talento, dinheiro ou sorte, é a mentalidade. A vida vai te testar. Você vai ouvir muitos não. Mas o que você faz com essas recusas? Vai se lamentar ou vai aprender com elas? Porque a verdade é uma só. Cada queda pode te aproximar ainda mais do seu objetivo, se você souber usá-la como um degrau para subir. O mundo está cheio de pessoas que desistiram cedo demais. Gente que tinha potencial, mas parou no primeiro obstáculo. Você não pode ser uma dessas pessoas. Se você tem um sonho, lute por ele. Se ninguém acredita em você, ótimo. Isso significa que você está vendo algo que os outros não enxergam. E lembre-se, o sucesso não é sobre o que você conquista sozinho, mas sobre o impacto que você gera no mundo. Se você ajudar os outros a crescer, o seu crescimento será inevitável. Se você quer continuar aprendendo sobre como superar obstáculos e alcançar grandes resultados, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque essa é apenas a primeira lição de muitas que ainda vêm por aí.